A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. Ele disse: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." A Bíblia fala muito sobre tipos de libertação, e a mais importante delas é com certeza a espiritual, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Precisamos de alguém mais forte do que nós, ou seja, precisamos de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo. Por isso, precisamos entregar a nossa vida a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê esses 5 passos na sua vida a partir de agora. O primeiro passo: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram a Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, idolatria e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito: "Aquele que diz, 'Eu o conheço', mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou." Aceitar a Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho, e descansar na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. O segundo passo: ande em santidade. A palavra santo significa separado, ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus e Ele quer que você seja somente dele. Veja o que está escrito: "Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não, pois desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida
e lutar para que ele não domine o seu coração. Porque se isso acontecer, o diabo irá te controlar e te levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão te levar à morte espiritual. Mas se todos os dias você orar e vigiar e buscar uma vida de santidade, você começará a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para você. Por isso eu quero te perguntar, quem governa o seu coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quiser ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que o pecado te escravize novamente. O terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas dessa terra, mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração, e você deve se afastar de tudo aquilo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. O quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é um outro passo muito importante para a nossa libertação. E para que isso aconteça, é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo que te afasta de Deus. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Ou seja, devemos desocupar o nosso coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas se estivermos cheios de vontade própria, vaidade, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Enquanto não morrermos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito. Veja o que a Bíblia diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado, e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E só iremos vencer esta guerra se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e a sua esposa Safira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. E certa vez, esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso mostra que o coração de Ananias não estava cheio da presença de Deus, porque estava cheio dele mesmo. Por isso, Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e da sua esposa Safira. E da mesma forma, o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor. E só depois eles percebem o quanto custou caro fazer esta escolha. O quinto passo: ore e vigie o tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje.
porque todos nós temos compromisso no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com Deus. Independente de onde você esteja, é totalmente possível viver dessa maneira. Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que no seu coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos. Deus te abençoe.